Meu nome é Nathalie Nery, aqui a gente cria a vida com autonomia e intenção através da consciência sobre as nossas realidades e do pensamento crítico. Esse vídeo é muito importante porque a gente vai conversar com a Catu Mirim, que é ativista, artista e criadora de conteúdo foda indígena sobre as proximidades e o distanciamento das lutas indígenas e negras brasileiras. Vamos entender onde é que a gente se encontra, onde é que a gente se afasta, mas onde a gente pode ir junto para construir um Brasil mais igualitário? Esse vídeo faz parte do projeto Play de Verdade, uma iniciativa do YouTube Brasil que quer incentivar conversas entre criadores de conteúdo de forma gratuita e acessível aqui no YouTube para vocês, que mobilizem temas como inclusão e equidade. Como eu falei para vocês vão ver muito conteúdo na hashtag Play de Verdade, que conecta e que discute de forma interseccional temas que são muito importantes pra gente de forma leve e acessível. Então bora, porque a Catu já tá aqui. E estamos aqui hoje com a maravilhosa, que vai ensinar demais pra gente, a gente vai partilhar muito. Catu Mirim, que prazer ter você aqui no meu canal, obrigada por essa conversa especial. Eu queria que você se apresentasse pra galera que tá te acompanhando e que vai acompanhar a gente nesse papo hoje. Prazer, Nathalie. Até que enfim encontrei você, nem que seja virtualmente. Oi, galera do canal da Nathalie. O meu nome é Catu Mirim. Eu sou indígena, sou rapper, atriz, ativista das causas indígenas. O meu povo é o povo Boy-Bororo. Sou mãe, LGBT. Tamo aí para conversar sobre o que a gente tem em comum aí. A gente vive num país gigantesco e tanto negros quanto indígenas foram escravizados, né? Tanto é que, estudando ciências sociais e história do Brasil, indígenas foram chamados durante a escravidão de negros da terra, justamente porque eram esses corpos escravizados que já estavam aqui, enquanto a gente tinha todo o processo de tráfico de escravos que traziam os corpos do continente africano. Mesmo que de formas diferenciadas, Ambos os grupos foram absolutamente rechaçados, ignorados, violentados, arrancados das suas culturas, raízes, nessa tentativa de tirar totalmente a personalidade e a força e transformar em massas de trabalho, sabe? Em corpos para a servidão. E a gente teve um governo que, depois da escravidão acabar, não reparou ninguém, né? E aí a gente tem a luta indígena, que não só começou a lutar, né, depois desse período pós-escravidão, mas luta há 500 anos pelo direito à terra. Então a gente já começa aí. Nossos ancestrais foram amplamente escravizados e violentados e a gente não teve reparação nenhuma e por isso hoje a gente sofre, enquanto negros e indígenas, com uma falta de acesso e de direitos absurdos que se diferencia das necessidades da maioria da população brasileira não racializada, né, no sentido de não racializada, o branco, que também se racializaria, né, porque ele é o branco, mas a gente acaba, né, não colocando como esse objeto, como essa raça oprimida, como negros e indígenas. E quais são hoje as principais pautas da luta indígena? Quais são as principais necessidades hoje, dado todo esse histórico de desrespeito e ausência de direitos? Estamos aí, 520 anos de resistência, e ainda lutando pelos nossos territórios, né? A demarcação, depois da Constituição de 88, se eu não me engano, ela tinha que acontecer em até 5 anos. E olha quanto tempo se passou e a gente ainda está aqui lutando pela demarcação de terras indígenas. A demarcação de terras indígenas é a nossa principal pauta, né? Porque a gente fala de território, de casa, de lar, de proteção do meio ambiente. Então não tem como vir as outras lutas, as demais lutas, sem ter o território. Então a gente continua aqui lutando pela demarcação dos nossos territórios, né? Se a gente fosse falar o todo, seria a demarcação do Brasil inteiro. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, os poucos territórios que sobraram, que são protegidos pelos povos originários, que estão ali, que preservam a natureza, eles não são demarcados. E agora a gente tem ainda um governo totalmente genocida, que ainda vem com essas PLs genocida para tirar o povo ainda dos territórios que já são demarcados, né? Então a nossa principal luta está aí pela demarcação de terras indígenas. E, gente, acho que vale a pena fazer essa ênfase aqui. Sigam a Catu Mirim nas redes sociais todas, porque ela estava fazendo uma cobertura muito importante da luta indígena, né, com a aprovação da PL 490, né, Catu? Que justamente acabava com a demarcação das terras que já existem, né, e que já são protegidas para povos indígenas. Isso é surreal,
porque está acontecendo agora, no meio de uma pandemia, né, em 2021, quando a gente acha que a gente só vai avançar. A gente está literalmente retrocedendo, né? E a gente tem essas PLs totalmente genocida e etnocida. A PL 490, ela foi aprovada e dentro dela tem o marco temporal. E o marco temporal é outro projeto genocida que fala que antes da Constituição de 88 nós não estávamos aqui. Olha isso, antes de 88 não tinha povos originários, de acordo com esse bando de fascista e de genocida. Então, agora a gente vai ter o agosto indígena e vai continuar a luta para esse marco temporal ele não ser aprovado, essas PLs não ser aprovada e a gente continuar lutando pelos nossos territórios. Exatamente. E acho que às vezes pode parecer, né, muito distante a luta indígena por território da luta negra, porque se a maior parte da população negra brasileira, que é mais de 50% da população, né, questionando, porque aí a gente tem uma outra questão, porque a gente usa pardos e pretos como negros, só que dentro desses pardos, né, existe uma miscelânea de descendências e de relações étnico-raciais também muito complexas, né, mas sendo grande parte da população como a população negra, muitas vezes a gente negligencia a importância do direito à terra, né, porque, é isso, por mais que eu esteja numa situação aqui de vulnerabilidade socioeconômica, eu moro nos contextos da cidade, né? A gente afasta muito as florestas da cidade. A gente acha que porque a gente tá na cidade, a gente tá protegido, quando na verdade não. A gente vive numa situação de absoluta violência, né? Justamente por não ter acesso, por não ter tido nenhum tipo de reforma agrária no Brasil, né? Valorizando os espaços indígenas e quilombolas, entendendo que, né, os grandes fazendeiros não podem dominar todas as terras produtivas e existentes, e aí você tem uma população negra que também é afastada, enfiada em todas as periferias e vivem aos montes em contextos de miséria, de ausência de saneamento básico. Então, acho que a população negra brasileira e os movimentos negros brasileiros têm muito que apoiar e valorizar e aprender também com a luta indígena por território, porque no fim do dia, né, como você falou, não é sobre casa, mas é sobre vida, é sobre saúde e é sobre manter também a cultura e os valores vivos. Mas uma das grandes dificuldades dos movimentos negros, porque são muitos, de se organizar no país, a busca e a consciência da própria identidade. Como a gente tem um contexto, né, de inferiorização da negritude, de falta de orgulho, o auto-ódio é um sentimento que existe nas comunidades negras no Brasil. E justamente por isso é tão difícil, às vezes, se organizar de uma forma massiva, porque a maior parte das pessoas quer se afastar das pautas negras justamente por conta desse sentimento de não pertencimento e auto-ódio implantado por esse país colonial e racista. Essa é uma realidade dentro dos povos indígenas, como é a questão da identidade, principalmente do orgulho de que se tem em ser indígena. Ainda é um debate, tem avançado? Sim, ainda é um debate e eu sou a prova viva dessa história totalmente etnocida, né? Eu sou uma indígena que nasceu na periferia, que foi criada na periferia, que descobriu que tinha aí na sua ancestralidade um pai indígena, uma mãe negra, e fui atrás das minhas raízes. Eu não tinha orgulho de ser comparada quando era a época da escola e as pessoas falavam, né? A gente ia muito pela parte do fenótipo. Eu demorei muito tempo para entender, e eu acho que a gente ainda está nessa construção de entendimento aqui no Brasil, né, que a gente chama de Pindorama, do que é ser indígena. Então, quando as pessoas começaram a falar que eu era indígena, eu nem sabia o que era direito. Eu lembro que na escola falava, você é índia, você é selvagem, você é igual ao livro da escola, você é suja. E eu não queria ser comparado com aquilo. E toda vez que eu ligava a TV, lá os povos também era totalmente estereotipado. A TV sempre mostrava o racismo com os povos indígenas. Então, eu passei por um período de pintar o cabelo de loiro, de usar lente de contato, de fazer maquiagem para abrir os olhos, de não pegar sol. Eu não queria pegar sol de jeito nenhum. E aí eu descobri isso na terapia, o porquê que eu queria ser assim. Eu achava que só os brancos de olhos azuis eram bonitos. E tudo isso tinha a ver com essa identidade. Que, na verdade, eu sempre falo que o outro virou para mim e falou que eu era indígena. Eu não sabia quem eu era. Eu tive que procurar entender. E aí, quando eu soube que meu pai, ele tem um povo, que é o povo Boi-Bororo, de Mato Grosso.
eu falei, caramba, então a gente não foi extinto, como fala na escola, né? Eu lembro que a minha professora falou para mim que o meu povo tinha sido extinto. E aí eu fui atrás desse orgulho, eu fui atrás dessa ancestralidade e de entender o que é ser indígena hoje, né? A gente sabe o que era ser indígena antes da colonização, o que é ser indígena hoje também pode ser que não vai ser a mesma coisa do que ser indígena amanhã. Hoje eu tenho entendimento também que não é só o fenótipo, não foi só a cara de índio que me levou atrás da minha ancestralidade, do meu resgate, da minha retomada. A gente fala em retomada de território, mas a retomada de identidade também, né? A gente tem os povos que tiveram que ir para a mata e essas matas viraram favelas que eram proibidos de falar a sua língua, era proibido, a sua língua era cortada se você falasse a sua língua, de ter os seus rituais, era proibido de falar qual era a sua etnia, você ganhava outro nome. Aqui na minha cidade, por exemplo, o meu povo teve muitos que foram enterrados com o nome de italianos, e depois era colocado o nome da etnia. Então, esse orgulho, ele vem sendo construído. A gente ainda tem pais e avós que falam para esses novos jovens que estão em retomada da sua identidade que, por favor, não façam isso. Porque eles ainda têm na memória que eles vão sofrer. Eles falam, não, esquece isso, eu não lembro qual é a aldeia que eu era, sua avó não lembra, esquece isso, você é só pardinha, você tem sua cara, não vai atrás disso. Porque a gente fala que é mais um alvo. No momento que você se reconhece e você está ali de frente lutando pela memória do seu povo, na verdade, você não tem privilégio algum, entendeu? Você é mais um alvo porque as pessoas querem o seu corpo dissidente ainda ali, na margem, enterrado. Então, é um orgulho que a gente vai construindo, tanto um orgulho de pensar, caramba, eu não consigo voltar atrás. Eu não consigo voltar na minha história e falar para o meu pai, olha, não age assim, falar para os meus ancestrais, não faça isso, mas eu consigo retomar todo esse orgulho, tanto do fenótipo, que é diverso também, nós não somos todos iguais. Eu sempre falo que as pessoas falam hoje em dia, ah, é a Índia. E tinha um tempo que eu não gostava de ser chamada. Aí hoje eu me pego na empatia de entender que para aquela pessoa me ver ainda como índia, eu falo, sim, eu sou índia sapatão, com muito orgulho. Ele é reconstruído todos os dias, né? A gente está na retomada desse amor próprio e dessa identidade que nos foi sequestrada, né? Exato, eu acho que as comunidades negras brasileiras conseguem se identificar tanto com essa luta e com essa dor, e eu me identifico muito com essa narrativa dos seus mais velhos, porque eu passo e passei pelas mesmas coisas, né? Uma família tentando miscigenação ao máximo, que foi uma forma de escape da negritude, né? Eu faço parte de uma terceira geração da minha família que só se casou com pessoas brancas, né? Eu tenho uma bisavó e um avô negros retintos e 3 filhos, e esses 3 filhos negros se casaram com pessoas brancas, e essa outra geração de filhos está novamente com pessoas brancas, né, meus primos, e todos, e acho que 2 pelo menos já deram luz a bebês que já não são mais fenotipicamente negros, né? E por mais que a gente fale de amor e relações humanas, no fim a gente sabe que isso também é uma grande política, né? Do embranquecimento da população, da necessidade de retirar os traços indígenas e negroides do corpo do povo brasileiro para que se torne esse paraíso das raças em que só os europeus têm vez, né? E a gente sente essa dificuldade de falar e de entender como a gente vai construir orgulho, né? Porque por mais que pareça autoestima, às vezes pareça uma coisa tão simples e frugal, a gente tá falando sobre como a gente se entende e tem força para lutar pelos nossos, né? Justamente porque a gente quer proteger e ama aquilo que a gente é ou que a gente representa. Então, nesse sentido, é uma conexão muito grande, mas ao mesmo tempo você falou uma coisa também que é muito importante, que eu acho que é um ponto que acaba diferenciando as lutas indígenas e negras. No Brasil, por exemplo, a gente identifica uma pessoa negra, diferentemente dos Estados Unidos, não pela descendência, não se ela tem pais ou mães negros, mas pelo fenótipo. Nossa, essa palavra filha da mãe. Por que eu falo fenótipo? Fenótipo? É pela cara, é pela marca, que é racismo de marca. Você olha pra pessoa e você fala, é preto, não é preto. A polícia olha pra pessoa e fala, é preto, não é preto, né? E aí, por conta disso, a gente acessa direitos, né, conquistados a duras, né, lutas, como cotas raciais, por exemplo, e a gente tem essas bancas de análise de quem é negro, quem não é, quem tá fraudando cota, quem não tá.
baseado na aparência. Então, a pessoa que mandou uma cota, como entrou em cota de negritude, vai lá, essa banca avalia se é só uma pessoa branca que se bronzeou e encrespou o cabelo na foto, ou se realmente é uma pessoa que pode ser lida como negra. E até para a comunidade negra brasileira isso é confuso, porque é isso, né? Nós somos miscigenados, então é complexo dizer o que define a negritude. E a gente sabe que essa conversa fenótica é mais diferente, mais complexa quando a gente fala sobre as comunidades indígenas. E aí que eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto que você já me adiantou, que também é complexo, né? Também é muito complexo. E a gente tem ainda no imaginário coletivo a cara do índio, abre muitas aspas, né? Se eu falar aqui para os seus seguidores, ouvintes, telespectadores aqui, fecha o olho e imagina um índio. Todo mundo vai imaginar a mesma coisa, vai imaginar a narrativa todinha, a cara todinha, o espaço todinho, vai imaginar até a profissão, vai imaginar tudo. Então, a gente está na desconstrução desse imaginário coletivo na sociedade, né? Então, por exemplo, a gente fala do indígena, todo indígena tem cabelo liso. Não! A gente não pode falar que todo indígena tem cabelo liso, gente. A gente tem aqui um processo genocida, a gente tem um processo de miscigenação forçada. A gente tem ali, ó, um monte de pataxós, a gente tem indígenas da pele retinta, que são lidos como negro. Né? Nem todo pardo é negro. A gente tem indígenas de cabelo crespos que são lidos pela sociedade como negros, mas são indígenas. Eu vou dar um exemplo aqui do Edivan, o Edivan Funiô. A identidade dele, ele fala, eu sou indígena preto. Ele sofre esses dois racismos. Quando ele tá pintado, as pessoas começam a tirar a identidade dele. Ah, você é um indígena preto? Isso pra gente é muito complicado, porque a identidade acabou sendo a cara. As pessoas sempre vão julgar a cara do índio, né? A gente tem aqui em São Paulo muitas pessoas que veio da Bolívia e aí chegam aqui e falam, lá são os índios, tudo é os índios. E aí a gente tem também um governo que acaba falando que existem índios falsos. Quando vão, a gente tem um exemplo aí do povo Gamela, né, que teve as suas mãos decepadas. O povo Gamela é o povo que tem o seu fenótipo, que não é lido como indígena e tem a sua identidade totalmente apagada. E nessa questão de cotas, né, é muito interessante que a gente também tem histórias e relatos de pessoas que não são indígenas e vão lá, pegam a cota que é do indígena. E aí a gente fala, nossa, não é só pela cara, né? A gente tem duas problemáticas aí, que na verdade ainda estamos debatendo. A questão do Rani, que é como se fosse o RG que todo indígena tinha antigamente e hoje em dia não tem mais, porque a gente não precisa de um papel e de um RG, uma coisa toda colonial para falar. Eu não preciso do meu RG para falar, olha, eu sou indígena. Eu preciso do meu povo, eu preciso da minha comunidade, porque eu não sou indígena sozinha. Então, eu preciso da minha comunidade. Então, essa questão de ocupar esses espaços, né, na cota, você precisa, hoje em dia, ter pelo menos a carta e o apoio da sua comunidade. Não é fácil, você vai lá e falar, eu sou indígena até aqui, qual é a comunidade? Você pega essa pessoa assim, ó, não sabe a comunidade, você vai na comunidade e não conhece. Então, essas pessoas estão se aproveitando dessa situação da gente não estar ali por causa de fenótipo, e sim por causa de uma nação, de uma cultura, de uma memória, de um povo. Então, a gente ainda está construindo, que é a retomada indígena de identidade, de pessoas que ainda não sabem o seu povo, pela falta de não poder falar a sua língua, pela a falta do orgulho, pelo medo. Esses pais, esses avós não querem e acabaram esquecendo, né, de qual etnia pertencente. Esses jovens que estão em retomada da sua identidade, eles se afirmam como indígena politicamente, só que eles ainda não têm o reconhecimento do seu povo. E aí, se eles não sabem qual é o seu povo para ter o reconhecimento, algumas etnias acabam tendo o acolhimento daquele, mas não são para todas as pessoas que isso acontece. Então, a gente ainda está em construção do que é o indígena, de onde nós estamos, porque a gente não pode apagar também simplesmente a narrativa das pessoas, a identidade das pessoas e o etnocídio, né? Então, nós estamos em construção, como que vai ser essas cotas? Se a gente vai ter as cotas para os indígenas que moram na aldeia, os indígenas que estão em contexto urbano, que não sabem a sua etnia. Mas a gente está ligado aí na galerinha que
coloca o cocar, se fantasia e vai lá pegar. A gente tá de olho e sabe quem Exato. são. E uma coisa importante também é que, né, ainda está em debate entre as comunidades indígenas e a comunidade negra, as pessoas negras também tem que se atentar a isso, porque quando eu vi essa discussão sobre fraudação de cotas, inclusive eu trouxe esse debate para falar com você, porque o que aconteceu foi que viram uma garota de cabelos mais cacheados e pele mais clara e assumiram automaticamente que ela não era indígena quando ela, né, entrou na universidade pela cota indígena. E aí expuseram ela como se não fosse indígena, e isso gerou um grande debate, porque é isso, ela era pertencente a um contexto, a uma comunidade, a uma cultura, né? Então por isso acaba sendo diferente. Se na negritude vocês entende e percebe fraudadores de cota, né? Por um bronzeado artificial ou uma foto escura que a pessoa que vive como branca tira quando quer entrar na universidade, nas discussões indígenas e no acesso dessa população a esses espaços institucionais não é a mesma coisa, né? Então a gente não pode colocar e elaborar da mesma forma. Demais, demais. Eu acho importante a gente dar esse aviso, né, pro movimento negro, pros movimentos, porque não é um movimento só, né, gente? E aí, pra estar com a gente na luta. E também o não indígena, que acaba falando que é antirracista, mas ele acha que ele é antirracista só falando, eu sou antirracista, tenho o amigo negro, dou oportunidades para negro, dou visibilidade para negro, sou antirracista. Aí quando a gente fala, tem indígena? Ele, não, mas o indígena não tá lá, o índio não tá lá na mata, menina, não sei o que lá. Exato. Então acho que não é tão antirracista assim. Exatamente. Eu já ouvi esse discurso. É demais. Exato. Começar a perceber, caramba, a gente abriu uma roda de bate-papo, a gente fez uma palestra aqui de racismo, antirracista, e não tem indígena. Então é preciso unificar essas lutas, né? Tanto com o movimento negro, também a questão LGBT, mas é preciso unificar tudo, porque a gente não sofre opressões iguais, exato, né? Mas a gente está caminhando ali. Durante um tempo desse meu processo de formação política, em alguma altura do campeonato eu também entrei nessa dicotomia de que discussão racial no Brasil era pretos e brancos, né? E não faz sentido, porque de repente começam a aparecer coisas mais complexas, e no meu caso era pessoas fenotipicamente, no caso, partindo de um estereótipo, indígenas, que me procuravam e falaram, eu me entendi negra por conta dos seus vídeos. E aí eu coçava a cabeça, eu ficava, tá vendo? Esse é o problema de falar que só existe negros e brancos, né? Você começa a confundir também o que se é. E aí quando a gente fala da experiência racializada no Brasil, que é de muita violência, é muito fácil a gente entender que tá tudo no mesmo bolo e que negro e indígena é violentado do mesmo jeito. Mas ainda assim as pautas se diferenciam e precisam de especificidades e um olhar cuidadoso pra gente conseguir avançar. Então eu tenho aprendido muito com a comunidade indígena sobre os povos originários, sobre como eu tenho que incluir as pautas indígenas e a presença indígena nas minhas lutas, nos espaços em que eu circulo, e que durante muito tempo eu só conseguia enxergar preto e branco, né? Agora a gente consegue compreender cada vez mais desde a sua presença na internet. E a gente, felizmente, tem a internet, que por mais que não seja democrática e acessível, que não esteja em todos os lugares e que não chegue para grande parte da nossa população que está em estado de vulnerabilidade, principalmente quando a gente fala da negra, a gente tem a oportunidade de se ouvir e de fazer conversas como essa, em que a gente aprende, em que a gente troca, em que a gente entende como é que a gente pode somar com lutas que são tão próximas às nossas. E mesmo que não sejam, como é que a gente pode somar para esse país deixar de ser tão violento, mesmo quando não tem nada a ver com quem a gente é. Isso é para você, pessoa branca em casa, pessoa não negra, não indígena, enfim, que às vezes não se compreende, mas quer entender e quer melhorar esse mundo que é, tipo, basicamente bizarro, ainda mais, né, nesse atual governo. Cara, gente branca, por favor, exato, vamos ser antirracista. Deixa aqui suas redes, Catu. Fala sobre os seus projetos. Eu quero que as pessoas possam te seguir, te acompanhar, aprender com você. E não só aprender, né? Mas valorizar o seu trabalho, a tua arte, porque você é uma artista foda também. Obrigada. Gente, me siga no Instagram e aqui também no YouTube, eu estou indo para a plataforma com o Vlog Catu. Vocês vão encontrar só um vídeo lá, mas me segue, porque vai ter muita coisa legal. E também escuta as minhas músicas. Eu sou rapper. Escuta a minha música Indígena Futurista, que está em todas as plataformas aí. Então é isso. E a gente, vamos juntos, juntas para a luta. É isso, gente. Muito obrigada, Catu. Foi um prazer gigantesco falar com você. Se inscreve aqui no canal, deixa um like e vai direto pro canal da Catu, porque vai ter conteúdo bom, tá bom? Escuta as músicas dessa mulher maravilhosa. É isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!